Bom dia, meus queridos. Hoje vamos resolver duas questões de sequência lógica. Duas questões lindas, queridos. Vamos prestar muita atenção. Se gostou desse vídeo, já mete o dedo no like. Vamos compartilhar para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Vamos lá. Considere a sequência 10, 14, 18, 11, 15, 19, em que 10 é o primeiro termo, 10 é o primeiro termo, 14 é o segundo termo e assim por diante, de acordo com o padrão. O número de termos da sequência que possui exatamente dois algarismos. Queridos, uma coisa importante aqui, ó. Percebe que ele começa com 10, depois vai para 14 e 18. Aí ele começa, vamos colocar de outra cor aqui, ó. Ele começa 11, olha só, 11, 15, 19. A ideia aqui depois, 12, 16 e 20. Aí ele começa 13 de novo, 13, 17 assim por diante. Qual que é a ideia que você tem que ter aqui? Olha só que lindo. 10, 14 e 18. Só que agora, em vez da gente continuar, nós vamos chamar isso aqui, ó, vamos fazer 3 blocos, ó, 10, 14 e 18. Vamos começar um bloco novo, ó, 11, 15 e 19. Nós vamos colocar aqui, ó, 11, 15 e 19. E vamos começar um terceiro bloco, 12, 16 e 20. 12, 16 e 20. Depois ele começa 13 e assim por diante. 13, olha lá, 13. Então você já sabe muito bem que aqui vai ser o quê? 17 e aqui vai ser 21. Perceba que nós geramos 3 colunas diferentes. Ok, meus queridos? Então eu sei que a primeira vez que for aparecer o número 99 vai ser aqui, ó, 99, primeira vez, ou seja, exatamente dois algarismos. Dois algarismos vai até 99. 99 aqui. 99 aqui. E 99 aqui. Ok, queridos? Então veja bem, nós temos 3 sequências. Nós temos essa primeira coluna, que tem uma, ó, primeira coluna aqui, ó. Segunda coluna. E nós temos uma terceira coluna. Essa primeira coluna, ela começa no 10 e vai até o 99. Então agora vamos fazer assim, ó. Olha só que lindo isso. Estamos no fim, tá bom? Então vamos falar o seguinte. O primeiro número da primeira coluna começa no 10. E o último número, já que tem exatamente 2 algarismos, vai até o 99. Então quantos números tem de 99, de 10 até 99? Se a variação é de 1 em 1. Então essa primeira coluna, vou chamar aqui, ó. Primeira coluna, vou chamar de primeiro C aqui, ó, vai ser 99, que é o último, menos o primeiro. Como eu quero que o 10 pertença, eu somo mais um. Ah, professor, então é assim que você descobre quantos números tem? Exatamente isso. 99 menos 10, 89, mais 1, 90. Então, eu sei que a primeira coluna tem 90 números. Vou para a segunda coluna agora. O mesmo raciocínio. A segunda coluna, o mesmo raciocínio. Só que agora termina no 99. Todos eles vão terminar no 99, que são exatamente com 2 algarismos. Só que a segunda coluna começa no 14. Então você vai fazer o quê? Ah, professor, agora já sei. Eu pego 99 menos 14 mais 1. Professor, só uma coisa. Por que você está somando mais 1? Porque eu quero que o primeiro número pertence à conclusão. Então, 86. E eu nada mais, nada menos, sei que a terceira coluna, eu já sei que vai dar 82. Por que você sabe que vai dar 82? Porque está variando de 4 em 4. Mas vamos fazer aqui a mesma ideia, ó, 99. Menos 18. Mais 1. E dá exatamente 82. Significa, queridos, que se eu somar as 3 colunas, eu vou encontrar, então, 250, vou fazer um 258 mais bonito,
Está muito feio aqui, ó. 258. O número de termos da sequência, 258. Alternativa bola. Na sequência, 1012, 002, 30003, 40004. O algarismo 0 pode aparecer como um termo, como acontece com o segundo termo dessa sequência. Então, o algarismo 0 pode aparecer sozinho, como está aqui, ou pode aparecer como um dos algarismos de um termo, como acontece com o termo 102. Olha lá, o 0 está dentro aqui, ó, do número 102. A posição em que o termo 1001 aparece pela primeira vez. É um exercício, querido, muito bonito, que eu preciso que você preste bem atenção. Mas vamos colocar aqui, ó. Se ele quer representar o número 1 por zeros, então ele colocou assim, o número 1. Ah, tá. Então o número 1 representado por 0. Então, ele colocou e fechou com 1. Aí ele começou o quê? Ele começou o número 2. Ele quer representar esse 2 com 0. Então ele veio aqui 0, 0. Olha lá, apareceu duas vezes o 0. E ele fecha com 2. Aí ele começa o número 3. E agora ele vai representar com 3 vezes o 0. E vai fechar com o número 3 e assim por diante. Ok? Com isso, queridos, vamos para mim bem devagar aqui, ó. Com isso, o primeiro número, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, o número 1. Tá certo? Então esse número 1, ele é o primeiro termo dessa sequência. Então o número 1, a primeira posição é o número 1. Então vamos lá. O número 2, a primeira vez que vai aparecer o número 2, ele já está em qual posição, professor? Ele já está na quarta posição. A primeira vez que for aparecer o número 3, então ele vai estar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já vai estar na oitava posição. Ok? Então eu sei, queridos, que se eu fosse colocar aqui, por exemplo, começar o número 4 aqui, se eu fosse começar o número 4, eu sei que esse número 4 teria em qual posição? 9, 10, 11, 12 e teria na 13ª posição, ó. 13ª posição e assim por diante. Então, com isso, eu vou construir um raciocínio. Qual raciocínio, professor? Veja bem, vamos colocar aqui, ó. O número 1 vai aparecer pela primeira vez na primeira posição. Então, aqui é a primeira posição. O número 2 vai aparecer pela primeira vez na quarta posição. O número 3 vai aparecer pela primeira vez na oitava posição. O número 4 vai aparecer na primeira vez na 13ª posição. E assim por diante. Ele quer saber a posição em que o termo 1001 aparece pela primeira vez. Então, olha só, o número 1 apareceu pela primeira vez na primeira posição, o número 2 apareceu pela primeira vez na quarta posição, o número 3 apareceu pela primeira vez na oitava posição, e o número 4 a primeira vez na 13ª posição. E ele quer saber o número 1001. O número 1001 vai aparecer pela primeira vez em qual posição? Essa é a pergunta dele, em qual posição que isso vai acontecer? Variação de posição, ó, de 1 para 4 varia de 3, de 4 para 8 varia de 4, de 8 para 13 varia de 5, ok? Só que aqui a gente não sabe que está um número bem distante. Perfeito. Mas aí já dá para ter uma ideia, queridos, uma ideia bem interessante. Perceba vocês que quando eu quero o terceiro número, quando eu quero saber quando começa, aparece pela primeira vez o terceiro número, a variação foi de 4. Então é sempre um número. Quando eu queria saber o número 2, primeira vez que ele apareceu, a variação foi de 3. Quando eu queria saber o número 3, a variação foi de 4. Quando eu queria saber o número 4, a variação foi de 5. Então eu sei que a variação ela vai ser uma a mais do que o número que eu quero. Ah,
então peraí, vem para mim aqui. Vamos colocar aqui o número 1001 que eu quero, ó. Quero o 1001, tá aqui. Esse é o número que eu quero saber onde ele está pela primeira vez. Então, queridos, usando essa ideia aqui, eu sei que a variação aqui, ó, não pode colocar 6 porque nós estamos lá embaixo. A variação vai ser um número a mais do que eu quero. Então aqui eu sei que essa variação será de 1002. Ah, professor, a variação então vai ser de 1002. Exatamente isso. A variação então vai ser de 1002. Bom, quantas variações tem? É igual ao exercício anterior, ó. Variação vai ser o quê? Começa no 3, vamos até pintar aqui de vermelho. A variação começou no número 3 e foi até o 1002. O que você fez agora no exercício anterior, queridos? Vamos colocar aqui, ó, fazer a continha aqui do lado, para não atrapalhar o que eu quero fazer. Então, o último é 1002, então para eu saber quantos números são, eu pego o quê? O último menos o primeiro mais 1, porque eu quero que o primeiro também entre. Com isso, eu vou ter 1000 variações, ok? 1000 variações. Então, o que eu faço? Como ele quer saber que número que aparece aqui, o que eu faço? Agora é simples e vamos acabar aqui, ó. Vamos pegar o primeiro, mais o último, ok? Primeiro mais o último. Quantas vezes ele vai aparecer essa variação? 1000 vezes. Tudo isso dividido por 2. Ok? Então, o número vai ser o quê? 3 mais 1002 dá 1005, dividido por 2. Então, aqui vai dar 1005, 1005, vezes 1000, dividido por 2. Isso aqui dá, queridos, fazendo essa conta, 500 é 1005 vezes 1000 dividido por 2. Então, vai dar 502.500. Só que 502.500, entenda bem, é a variação que deu, do segundo para frente, ó, entendeu? Então, como ele quer saber em que número vai estar, vai dar o quê? 502.500 variações, tá? Então, como ele quer saber a posição que se encontra, eu sempre somo a primeira. Por quê, queridos? Para eu gerar uma variação, por exemplo, para eu achar essa variação 3, eu peguei o quê? O segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo. Então, o primeiro não entra nessa variação. Por isso que eu vou pegar agora 502.500 e vou somar mais um, que é o primeiro número. Então, vai ficar 502.501, que está na alternativa D.